O vídeo de hoje vai para você que tem vontade de aprender um instrumento, né, para tocar em alguns lugares ou como um hobby mesmo, ou quer colocar o seu filho no instrumento. E fala-se muito, né, que aprender um instrumento é muito importante para crianças, para jovens, adultos também, para que você entenda um pouquinho mais dessa importância. Quando você começa a estudar o instrumento, a se aprofundar um pouco mais na arte, você, de fato, você vira uma pessoa melhor. Por quê? Porque você vira um super diferenciado, que você vira uma pessoa culta? Não, não somente por isso. A arte e a cultura faz com que você olhe a vida de um ponto de vista diferente. Quando você aprende a pintar, a desenhar, aprende a tocar um instrumento, isso te dá uma habilidade que você vai levar para várias outras coisas. Vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei no violino, eu era uma pessoa super desorganizada e eu achava que aquilo não me influenciaria em nada na vida. A partir do momento em que eu comecei a aprender a tocar violino, eu vi que eu precisava de uma metodologia. E o meu professor, ele era uma pessoa super bem organizada e sabia me passar as coisas muito bem detalhadas. E eu vi que quanto mais eu estudava o violino e eu ia melhorando, eu via que eu estava melhorando por causa daquela organização de metodologia do que eu estava aprendendo. E isso foi me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais organizada. Eu comecei a ver que eu aprendendo a tocar violino, eu conseguiria aprender qualquer outra coisa que eu me dedicasse da maneira que eu estava me dedicando no violino. Isso foi moldando os meus pensamentos, isso foi fazendo com que eu quisesse estudar outras coisas. Na escola, na época que eu estudava, né, quinta, sexta, sétima série, eu sempre fui um aluno mediano para ruim. Eu não era um aluno ruim porque eu era muito bagunceiro. Eu era um aluno bem comportado, mas eu não detestava estudar, eu só gostava de ir para a escola. Quando eu comecei a estudar música, que era algo que eu me encantei, me apaixonei, eu vi que estudar era bom e me dá brilho nos olhos de falar que eu tenho que estudar, entende? Então eu descobri que, na verdade, eu só não estudava coisas que eu não gostava. Por isso que eu era um mau aluno. E aí eu vi que quando você está aprendendo, você vê que, na verdade, você gosta. Todo mundo gosta de aprender. A pessoa não gosta, às vezes, de ter que ficar sentado aquilo dali e não vê que aquilo vai levar em lugar nenhum. Então, quando o seu filho, você está pensando em colocar o seu filho numa aula de música, numa aula de arte, numa aula de dança, coloque, porque se ele se encantar por aquilo dali, ele vai ver que ele está aprendendo, ele vai ver que quando ele começar a aprender coisas diferentes na escola, que ele vai gostar. Então, ele vai naturalmente se interessar mais sobre o estudo, naturalmente ele vai começar a ser um pouco mais organizado, vai querer separar um tempo para ele estudar e para ele aprender sobre algo novo, sobre aquilo, né? Então, assim, é muito bom, é muito válido, mas aí também tem um porém. Coloque, encaminhar o seu filho ou se encaminhar a um professor sério, a um professor que vai entender o como você é e te ensinar de uma maneira em que você vai aprender, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que aprendem mais explicando, quando o professor está explicando. Tem pessoas que aprendem mais de maneira visual e tem outros tipos, vários tipos de metodologia em que o professor tem que te entender para que ele te explique, te mostre da maneira em que você aprenda. Pense bastante sobre isso, tente aprender coisas novas, tente aprender uma arte, vá buscando artes não somente no meio da música, em vários meios diferentes, para que você consiga, aí com o passar do tempo, ter um leque de possibilidades. E aí você vai ver que vai ter uma arte, vai ter algo que você vai se interessar mais. E aí você, quando você encontrar a sua praia, vamos dizer assim, né? Quando você encontrar o seu instrumento, você vai ver que vai te dar ânimo de estudar e você vai ver que você está evoluindo. Com o passar do tempo você vai ver assim que vai ser muito satisfatório e isso vai te tornar uma pessoa melhor, tá? Não somente intelectualmente, vamos dizer, né, que no nosso cérebro acontece várias coisas em que realmente te torna uma pessoa mais inteligente, aprender uma arte, aprender um instrumento musical, tá? Mas também vai se fazer uma pessoa vai te tornar uma pessoa muito mais organizada, uma pessoa muito mais social também, tá certo? Então, vai por mim, aprenda um instrumento que é muito bacana. Se você tem um filho, coloque o seu filho para aprender um instrumento aí, beleza? Se você gostou desse vídeo um pouco mais informal, se inscreve aqui no canal, que tem aulas de violino também. Clique aí nos próximos vídeos, clique no gostei e se inscreva no canal, tá certo? Até mais e valeu!